Não, eu ia perguntar desse caso pelo seguinte: quando a gente vê os outros países que se transformaram em narco-estados, além de operações parecidas com essa que vocês conseguiram pegar, existe também uma influência do grupo, ou da máfia, no caso, na mídia, principalmente na política. Existe um aparelhamento. Por essas investigações, vocês conseguiram ver isso? Porque uma hora que chega, por exemplo, na política, eles ganham muito mais força, porque aí as leis começam também a agir de acordo com os interesses da máfia. O que pode ser feito para que isso não aconteça, Derrite? A gente tem que coibir e criar mecanismos para extirpar da vida política membros de organizações criminosas. Nós já tivemos delações, inclusive homologadas no STF no passado, dizendo que um determinado partido recebia dinheiro do crime organizado para apoiar candidatos nas eleições. Na eleição municipal do ano passado, o Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar, detectou inúmeros casos. Apresentamos um relatório de inteligência para a Justiça Eleitoral, dizendo, olha, esses 60 candidatos a prefeituras, essas centenas de candidatos a vereadores estão recebendo financiamento, segundo informações do crime organizado. O que a Justiça Eleitoral precisa colocar é algumas travas para impedir o ingresso na política, principalmente o apoio do crime organizado. Porque senão, Emílio, daqui a pouco vai acontecer, está lá no Congresso Nacional discutindo um tema. Como vocês acham que vai votar, por exemplo, um projeto para endurecer a legislação, para que o criminoso que cometa crime hediondo, equiparado, fique preso, não tenha direito à progressão de regime de cumprimento de pena se o cara está sendo financiado pelo crime organizado? Exato. Então, essas amarras, principalmente na Justiça Eleitoral, é muito burocrático. Para um político perder um mandato, demora, é muito tempo. E nós detectamos na última eleição, há um ano atrás, o cofinanciamento do crime organizado em vários municípios e para vários candidatos. Então, chegou a hora de alguém colocar a bola no chão, enfrentar com inteligência, com estratégia e com coragem. Esse ponto é um ponto de ruptura. Para se tornar um narco-estado, tem que entrar na vida política. A gente não pode permitir de forma alguma o ingresso do crime organizado na política, então, de forma descarada. Mas os caras falam que 1/4 da população já está na mão de milícia, pô. Se isso não é um narco-estado, eu não sei o que é. Pô. Eu vi esse estudo que fala com relação ao território. Isso aí. E aí, o pessoal critica muito a Operação Escudo e a Operação Verão que nós realizamos na Baixada Santista, mas nós evitamos que o crime organizado criasse um território paralelo de São Paulo. Estamos em São Paulo, Guarujá, 1 hora daqui da capital. Nós desmobilizamos 27 barricadas na Baixada Santista. Mas aconteceram 86 confrontos. Nós não temos interesse nenhum que haja confronto. É o policial nosso que arrisca a vida. É o policial nosso que morre no confronto. Mas no mundo real que a gente vive, não no mundo utópico, infelizmente, a hora que acontece uma operação dessa ali, o cara tá com um fuzil atirando no policial. Não resta outra alternativa policial a não ser garantir a sua sobrevivência, a sua vida, enfim. Porque a elite está segregada, a elite fica lá nos prédios com segurança, carro blindado, condomínio fechado. Tem condomínio fechado, tal, ficou lá, então aí é bonito chegar e falar, não, tal, o duro é o povão que mora lá, né, o Deir? Que fica refém. Esses caras que convivem com essa violência diariamente, né? Quem mais sofre com o avanço do crime organizado, em especial tentativa de domínios de territórios, é a população mais vulnerável. É o trabalhador que acorda 4 horas da manhã, 5 horas para ir trabalhar e fica com aquilo na cabeça, meu filho vai ficar meio período na escola, a outra parte do dia, será que ele não está sendo cooptado a trabalhar no crime organizado? Porque ele vê ali, às vezes, o único exemplo que ele tem então, o Estado tem que atuar, não pode permitir que isso aconteça. E aqueles que criticam não têm noção que a população que mais se torna vulnerável é aquela que mora nas comunidades. Então a polícia, o Estado tem que se fazer presente. Não estou dizendo que tem que ter operação de guerra toda semana. É claro que se atirar no policial, eu torço para que o policial saia vivo. Mas não podemos admitir, em São Paulo não existe, tá, Emílio? Não existe nenhum lugar que a polícia não entre. Mas a gente sabe de outros estados que essa não é a realidade. Aí vem esse estudo que aponta que cerca de 25% do território nacional estão, de alguma forma, sendo dominados pelas organizações criminosas. Isso não pode acontecer. E, Derrite, falando do crime... Agora, o custo é alto, né? Quem tem coragem de fazer... Primeiro,
colocar uma estratégia que pare em pé, colocar isso num plano de governo, enfrentar realmente o crime organizado. É um custo político, é um custo até processual. Toda hora tem que responder, pessoal, enfim. Não, tem um risco à segurança da família das pessoas. Pessoal, eu sei, ainda. Mas se você pegar a população brasileira, você pega qualquer pessoa, o problema maior do Brasil é a segurança. É a segurança pública. É o maior problema que a gente tem. Emílio, e eu provei aqui, e a gente, de forma transparente, foi o maior número de prisões da história, o maior número de apreensões de droga da história. Quase 35 mil armas recuperadas das mãos de criminosos. É maior do que o armamento de muita polícia no Brasil. E por que nós não vivemos aqui numa Suíça brasileira? Porque ninguém fica preso no Brasil. Sim. A impunidade é o câncer. A reincidência criminal é o maior problema hoje da segurança pública. Está na mão do Congresso Nacional resolver isso e entregar isso para a população. Conversei bastante com o deputado Hugo Mota, o presidente da Câmara, falando para ele: Hugo, cara, você tem que apresentar essa pauta e ele está disposto. Ontem eu recebi o relator e o presidente da PEC da Segurança Pública, que é uma PEC que não ataca em nada esses problemas, tá? Mas é uma janela de oportunidade que o Congresso tem de mudar aquilo que o governo federal apresentou e colocar algumas estruturas para melhorar a efetividade do trabalho das polícias. Que a polícia, infelizmente, eu falo com a população quando eu vou tomar um café numa padaria, vou jantar com a família, pô, Derrite, admiro e tal, mas infelizmente vocês enxugam gelo. E é verdade, infelizmente, mas tá na nossa mão, e principalmente do Congresso Nacional, de mudar essa realidade. E Derrite, você está falando do crime organizado, ali do PCC, onde que é a maior concentração? Seria aqui em São Paulo, Baixada Santista, Rio de Janeiro? Vocês têm essa informação? Eu tenho informação do que acontece no estado de São Paulo. Eles se organizaram, então cada região tem uma liderança, essa regionalização ela é colocada por meio do DDD, então a região 018, o Presidente Prudente tem um líder, eles têm uma estrutura hierarquizada, tem um colegiado lá dos 7 principais líderes que tomam a decisão final, e tem a figura do Marcola até hoje como líder principal. Eles entraram em guerra lá entre eles, né? Aconteceram os homicídios aqui fora dos presídios, até dentro, por conta da contestação de algumas lideranças da continuidade da liderança do próprio Marcola. Mas a gente tem... Porque nós colocamos a estratégia bem clara. O Serviço de Inteligência tem que saber exatamente quem são esses líderes regionais. Então o Serviço de Inteligência lá de Araçatuba monitora os principais líderes. Se o cara é procurado, tem um esforço para realizar a prisão. Ele consta no banco de dados. Com o programa Muralha Paulista, ajuda. Tornozeleira eletrônica ajuda também. Quando o cara é liberado eventualmente numa audiência de custódia, que infelizmente acontece bastante. E percebam como a gente tem autoridades... O ministro da Justiça, o ministro Davidov, chegando a comemorar o índice de soltura da audiência de custódia. Meu Deus do céu. Eu não estou criticando ele pura e simplesmente. Eu respeito muito o ministro. É um senhor que tem a trajetória dele, mas sob segurança pública não é o que a população espera. Pois é, claro que não. Né? Aí fala que a culpa é da polícia, porque prende mal, já se desculpou, mas ficou um negócio... Um mal-estar. Eu solto porque a polícia prende mal. Mas a polícia, cada vez mais, ela é cerceada no trabalho dos caras. Exatamente. Porque a lei é pro vagabundo. A lei aqui é pro vagabundo, você sabe disso. É lei boa, é lei gostosa pra vagabundo. É o país da impunidade. E pra bandido. Bandido vive bem aqui. Agora, esses caras, o que ninguém entende, a hierarquia das PCC é do Império Romano. É uma puta hierarquia, é organização mesmo. É um negócio bonito. Financeiramente. Se não abrir o olho, ferrou, meu amigo. É um passo. Não é, Derrite? Claro, a gente... Eu tava falando isso com o Moro outro dia, o Moro falando, não vai chegar a isso. Eu falei, a gente vê aqui, né? E essa cena aí assusta, né, a população, né? De execução, aquilo lá é Pablo Escobar. É pesado, né? Pois é, e quem é que vai querer continuar lutando essa guerra? Eu tô nisso há 23 anos, Emílio. Será que algum dia eu vou poder andar sem escolta? Eu acho que não. O nosso amigo Lincoln Gakia, algum dia pode andar sem escolta? Eu acho que não. Mas nós estamos num momento de... Ou a gente enfrenta com inteligência, com coordenação, com o governo federal participando, deixando as vaidades políticas de lado, integrando os estados, ou a gente está caminhando realmente, porque não pode depender da presença pessoal do Derrite aqui, do Tarcísio aqui, depois a gente sai, acabou o combate ao crime organizado, vamos fingir que não existe, ou pior, como já aconteceu no passado.
de fazerem acordos dentro do presídio com o crime organizado. É verdade. O meu único acordo que eu tenho aqui em São Paulo com o crime organizado é prender o máximo de criminosos e defender os policiais que atuam dentro dos limites da lei. Tem que ser assim. Antigamente tirava-se o bom policial, do serviço operacional que se envolvia em confronto. Exato. O cara faz um juramento de arriscar a própria vida, ele troca tiros com um criminoso, não é a vontade dele, mas ele atinge o ápice do juramento da profissão e aí ele era tirado da rua. Eu fui tirado da rua. Por confronto, exatamente. Na rota. Exato. Não, o cara te coloca lá transfere lá para... Ou serviço administrativo, ou transfere de unidade. Agora, tá mais do que na hora do Brasil... Almoxarifado. Xerox. Almoxarifado. Fazer o xerox dos Eu fui pro Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiro. E dei muita sorte, fui feliz no Bombeiro. O Bombeiro é uma instituição maravilhosa também, mas a gente precisa, inclusive, dar respaldo para os bons juízes, bons promotores. Tem um instrumento que foi usado na Itália, que os juízes eles não revelam a identidade na hora de assinar ali uma decisão judicial. Então, ontem, conversando com o deputado Mendonça Filho, isso foi falado da possibilidade de incorporar isso no nosso ordenamento jurídico. Então, tem uma janela de oportunidade, coisa que o governo federal não apresentou, mas que o Congresso pode mudar, pode gerar um consenso e apresentar ferramentas para que as pessoas continuem com coragem e idealismo de combater o crime organizado, mas tenham mais respaldo também. Quando você fala da população carente que é refém, né? A gente pega a favela do Moinho, né? Recente, teve a operação que a gente falou da Cracolândia. Quais são as atualizações agora? Porque sempre, onde está a turma, o que vai acontecer? Queremos saber, Derrit. Primeiro é o seguinte, na transição a gente falou que era possível acabar com a Cracolândia. Aí todo mundo criticou, mas todo mundo prometeu isso, ninguém acabou, são décadas. Calcinha, lembra do calcinha? É importante. Temos a tecnologia dos drones. Tecnologia de Shanghai. Eu vou trazer para a Cracolândia, vou acabar com Foi lá com as máquinas. Você dá risada, né? Você dá risada. Um monte de permuta. Ele dá risada. Temos aqui a iniciativa privada das PPPs. Eu estou aqui com a Soninha, vou mandar a Soninha embora, porque não soube acabar com de selfie, a Soninha consegue. E aí, quando o governador pediu para que a gente apresentasse um plano robusto, acho que o governador foi muito feliz em colocar o vice-governador Felício Ramute, que é um cara extremamente preparado, Emílio, foi prefeito 2 vezes de São Caetano, tem uma liderança nata para coordenar os trabalhos, para juntar a questão da prefeitura, que poderia nos auxiliar. Montamos uma equipe multidisciplinar, claro que a principal função coube à Secretaria de Segurança Pública. E quando eu falei, governador, dá para resolver? Dá. Investigação. E foi feita a Operação Downtown. O doutor Ronaldo Saeg, que era diretor do DENAR, que hoje é o diretor do DEIC, fez uma investigação de 1 ano. Nós descobrimos todo o ecossistema criminoso que estava por trás da Cracolândia. Sim. O que era esse ecossistema criminoso? Uma rede de hotéis, hospedarias, ferro velho, que se aproveitavam e forneciam. Tinha uma tripla função. A droga vinha de fora do país, majoritariamente da Bolívia, ia até a Baixada Santista, fazia o refino, a mistura, e vinha para a favela do Moinho. O bunker do PCC da Cracolândia era a favela do Moinho. De lá ela era distribuída em quase 100 pontos de pequenos pontos de tráfico. Esses pontos, que a maioria eram hotéis e hospedarias pequenas, verdadeiras espeluncas ali, com 3 quartos, funcionavam para armazenar a droga, para fornecer o espaço para o usuário. E o principal ponto que foi descoberto na investigação da Operação Downtown, usava o CNPJ desse hotel para lavar o dinheiro do crime organizado. Então você tinha uma hospedaria que era essa espelunca que eu falei, com 2 quartos, faturando 20 milhões de reais por mês. Que é isso? Isso foi descoberto na Operação Downtown. Depois veio a Operação Saúde e Dignidade, parceria com o Ministério Público, Dr. Bechara, Dr. Lincoln, o nosso procurador-geral, Dr. Paulo Sérgio. Essa operação, nós conseguimos a determinação judicial de fechar esses 78 hotéis. Na Operação Downtown, nós já conseguimos bloquear até 5 milhões de reais de cada conta. Porque tinha o voucher. Essa história dos hotéis tinha o voucher droga. Exato. Tinha o voucher droga. Eles davam dinheiro para quem se hospedasse, para usar. E usava esse CNPJ para lavar o dinheiro, levar para outras empresas e aí sim chegar nos destinatários finais, que foi quando o Léo do Moinho foi preso, depois dessa investigação, e a gente continua avançando. E aí eu falei, governador, mas para acabar de verdade tem que tirar todo mundo lá da favela do Moinho. Daí ele veio com um plano habitacional. Por isso que é uma equipe multidisciplinar. E nós temos aqui comunicação. Então, né? Mas isso aí também desceram o pau em vocês, porque ninguém acompanha. Você que vem sempre aqui no Pânico,
a gente meio que acompanha as histórias, porque ele sempre está atualizando. Você sempre está atualizando tudo o que acontece. Mas, por exemplo, que nem a favela do Moinho, vocês já sabiam lá onde estavam as drogas. A estratégia está lá atrás. Tá lá atrás. Daí a gente desmobilizou, não tem mais a questão do bunker, não tem o hotel, quebramos a cadeia ilícita, o ecossistema, e fornecemos para a população de bem da comunidade do Moinho o aluguel social e a casa própria. O governador está dando para eles, então acabou o argumento. Aí fizemos a continuidade da operação e aquela pseudo-líder comunitária que criticou pra caramba a PM, o Tarcísio, o Derrite, foi presa por tráfico. Porque é a irmã do Léo do Moinho. Bonito. E parece que ela recebeu o ministro lá. Acabou a boca lá, né, Delário? Acabou, né? Olha lá, o Delário ficou triste. Delário tá triste, Acabou a boca lá. O que mais? Que vocês... Não, eu queria saber do caso do empresário lá de Interlagos, porque o pessoal mandou perguntando, pergunta do caso de Interlagos, se tem alguma novidade aí. Que ninguém sabia direito. É o caso do empresário que foi encontrado o corpo dele no buraco, né? Exatamente. Eu preciso me atualizar com o doutor Arthur, se ele puder contribuir, Arthur. O Arthur sabe tudo. Vai me salvar aqui. Tava perguntando no chat. O caso está bem adiantado já. Nós estamos, inclusive, finalizando agora, dependendo de algumas diligências só, para já representar pela prisão dos culpados desse caso. Mas tem autoria e qualificação, tem pessoal, a motivação. E alguns detalhes a gente não passa, como esse caso aqui, senão o cara foge. Exatamente. É o caso do Dr. Rui. Tem bastante coisa que vai acontecer nos próximos dias. E volto a dizer, ninguém vai ficar impune quem atira em policial, independente da motivação, que é um ponto que a gente vai chegar lá na frente. Mas o caso do empresário está sendo mostrado aí. Muito bom. Gerou uma grande comoção pela crueldade que foi feito. E o nosso DHPP aqui tem um índice de elucidação de homicídio gigantesco. É muito referência para todo o país. E Derrite, sobre a questão do crime organizado, a gente vê que assim, é basicamente uma constante evolução e vocês sempre correndo para tentar desmantelar tudo de qualquer forma. A gente ouve falar também, lógico que não tem prova nem nada, mas que o próximo passo de algumas facções era entrar para o mundo da política. Você tem alguma informação sobre isso? Vocês já estão preparados para combater algo do tipo? Não, como eu mencionei um pouco tempo atrás, nós tivemos assim o PCC apoiando alguns candidatos em algumas prefeituras. Sim. Isso já é um indício. Elaboramos um relatório de inteligência, que não é um documento aberto, público, oficial, para o Poder Judiciário, em especial a Justiça Eleitoral. E aí participamos inclusive de uma audiência pública lá no CNJ e no TSE para falar, olha, a gente está acompanhando esses casos. A legislação tem que acompanhar também, porque via de regra, a legislação penal, legislação eleitoral no Brasil, ela é muito reativa. Depois que acontece alguma coisa e pouco preventiva. Nesse caso, nós tomamos algumas medidas para propor preventivamente e evitar a infiltração do crime organizado na política. Sim. Agora, cada caso é um caso. O Brasil é um país com dimensões continentais, São Paulo é gigantesco, por isso que tem que investir muito no serviço de inteligência. Tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, cada um com a sua competência constitucional, mas para monitorar, acompanhar as principais lideranças, os familiares, se tem empresa envolvida, quem está financiando, qual candidato tem algum tipo de relação. Outra coisa, é um absurdo, tem cara que tem 10, 15 antecedentes criminais e o cara pode disputar a eleição. Será que é plausível isso? Faz sentido, eu creio que não. Mas a justiça, a legislação não pode condenar alguém que teve um antecedente criminal. Olha, eu não concordo, desculpa. A legislação, tivemos lá atrás, a ficha limpa, tem que ser criteriosa, rigorosa, para evitar, às vezes, um bom gestor, por uma falha ali orçamentária de prestação de contas, acaba ficando impedido de participar da eleição. E o cara que roubou um banco, ele vai lá pode ser candidato. 15 passagens. O doutor Boquinha, olha o Boquinha lá. O sonho do Boquinha era ser delegado. Mas ele não passou. Talvez, delegado Boquinha. Delegado Boquinha. Ele não passou nem na casa. Olha o que ele tá de Botox. Vocês sacanearam o capitão Júlio César, hein? Olha o que o homem... Vocês falaram da língua presa do fuzil, o capitão Júlio... Ele possa até virar pauta, tem um tal de Recupera SP que tinha um painel lá.
18 milhões de reais em caixa, que agora o dinheiro do crime pode ser reinvestido na polícia, né? Acabou de Falou falar. já. Você não isso. presta atenção no programa. Próxima pauta. Ele dá já os falou. Parabéns. É. Você fala Não numa foi reunião. pergunta. É. Não Isso foi aqui é pra fazer pergunta. Não Vamos foi falar do pergunta. Botox, então. O comentarista aqui, sem microfone, não foi pergunta. Boa, Foi Fuzil. dar os parabéns pelo Recupera SP. Boa, seu peru. Pode virar pauta para uma próxima vez, eu falei. Aliás, eu vou fazer a pergunta que eu Boa, queria Boquinha. fazer, ele não fez. A Tão gente bom tá caminhão chegando de no Botox. Natal. E tem a graça do Natal, agora a gente sabe da saidinha, que foi a maior pauta que você mais notou. Tá que bravo. passo que estamos? Essa era a pergunta que eu Fuzil ia fazer, ele acabou não fazendo. Não, obrigado, Fuzil. A gente pediu pro setor nosso de ter uma coordenadoria dentro da secretaria só de estudos e pesquisas sobre segurança pública. Então, fazendo análise estatística, nós temos acompanhado, é um estudo preliminar ainda, mas nós temos acompanhado a queda do número de detentos que saem na saída temporária. Por quê? Pode ser que já seja reflexo da lei. O que a lei que impôs o fim da saída temporária, ela está prevendo? Acabam as saídas temporárias, nós aprovamos a Câmara, Senado, voltou para a Câmara, foi, o presidente vetou, derrubamos o veto. Qual foi o entendimento do judiciário? Só vale, não tem mais direito à saída temporária quem cometeu o crime a partir da sanção da lei. Ou seja, não vai voltar nos que já estão cumprindo pena. Já é algo positivo. Pior seria se fosse declarado inconstitucional. Então, quem cometeu o crime de 12 de abril de 24 para frente, não tem mais direito à saída temporária. Nós tínhamos em São Paulo uma média de 35 mil em cada saída temporária, que são os presos do regime semiaberto. Caiu para 32, para 30, chegamos a ter 28 mil. Então, se a lógica e depois a análise quantitativa e debruçada comprovar isso, nós estamos literalmente vendo o fim das saídas temporárias de preso. Porém... Quantos ficam? Nós temos, nessa agora que está acontecendo, 10%? 44 prisões em flagrante no estado de São Paulo já foram indivíduos que estavam sendo beneficiados pela saída temporária. Tivemos um caso de um indivíduo que assassinou uma mulher que tinha sido beneficiado pela saída temporária. Então, um caso ele é muito prejudicial para a sociedade. Só lembrar do ciclista que aconteceu. Né? Exato. A maninha lá... Que foi condenada a 10 anos e 6 meses por organização criminosa e 2 anos estava na rua. Mas a questão da saída temporária num futuro muito recente aí, ela vai deixar de existir. Isso foi uma grande conquista.